Glória a Deus. Gostaria de saudar a igreja presente com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez. Nosso Deus nos deu a oportunidade de estar mais algumas vezes aqui. E hoje, pela misericórdia, trazer a palavra, né? Mas amém. Graças a Deus, nosso Deus sabe de todas as coisas. E Ele proporcionou este dia para que nós possamos estar aqui meditando na sua palavra. Por gentileza, queridos, abre o livro de Daniel. Livro do profeta Daniel. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Versículo de número 28. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Amém. Daniel 3, 28 diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Amém, queridos? Podeis assentar, obrigado. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Toda a honra e toda a glória é somente para Ele, sempre e sempre. Queridos, nós vemos aqui um texto bastante conhecido. Eu estava meditando nesse texto, eu estou estudando esse livro de Daniel, e quando o irmão me fez o convite, no momento que eu cheguei no capítulo 3, eu me deparei com essa história e separei esse versículo 28, só para termos uma meditação aí. Eu creio que os irmãos já conhecem um pouco da história, creio que a maioria, ou se não todos, né? E eu preparei aqui, queridos, uma mensagem com o título Atitude de Honra. Eu gostaria que você meditasse sobre o que iremos falar aqui, para que nós possamos verdadeiramente ser homens e mulheres, né, cristãos honrosos com as nossas atitudes diante de um Deus tão grande que verdadeiramente mora dentro dos nossos corações. Então, queridos, primeiro nós nos deparamos com o início do capítulo 3, Nabucodonosor iniciando um decreto para toda a região da Babilônia. Primeiro ele constrói uma estátua toda de ouro, como nós conhecemos, e ele dá um decreto, ele assina um decreto para que todos na região da Babilônia viessem se prostrar diante dessa estátua que ele criou, né, para que viesse a adorá-la. Aí nós conhecemos aqui no versículo 4 e 5 do capítulo 3, que ele diz assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, né? Então, ou seja, veio aqui uma pessoa por ordem do rei e saiu por toda a província da Babilônia pregando este edito do rei, né? E a gente sabe que lá na Babilônia não vivia somente os babilônios, né? Mas como a gente conhece a história, ele já havia trazido cativo algumas pessoas de outras nações, e a gente conhece também que ali habitava também um pouco da nação de Israel, cativa ali. Então, ou seja, foi o edito por toda a província para que todos se prostrassem perante esta estátua, né? E nós vamos saber que ele trouxe também uma sentença para aqueles que possivelmente viessem a desobedecer a ordem do rei. E a gente sabe que a ordem do rei, quando ela é desobedecida,
né, arca com as consequências aqueles que verdadeiramente vão contrária às ordenanças do rei. Aí no versículo 6 diz: qualquer que não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então esta era o que? Era o castigo de cada um que não obedecesse à ordem do rei em relação a adorar esta estátua do rei. A gente conhece, queridos, que o rei aqui ele foi um pouco soberbo, porque como a gente conhece a história do capítulo 1 e 2, a gente vai perceber que ele tem um sonho, né? E nós conhecemos lá a estátua, a cabeça de ouro, né? Toda a sua estrutura, né? E Daniel interpreta o sonho e fala para ele: olha, Nabucodonosor, a cabeça de ouro, este período da cabeça de ouro é o seu reinado. Logo, os outros reinados será posteriormente, né? Depois que você morrer. Aí ele, com a sua soberba, ele pegou e imaginou: não, meu reinado não pode ser somente um período. Então a estátua tem que ser toda de ouro. Então a gente consegue compreender um pouco isso. Chegando no capítulo 3, ele já arca com a sua soberba e constrói essa estátua toda de ouro e manda o povo todo se prostrar. E nós sabemos, querido, que existia ali na província do rei alguns cristãos autênticos ao Deus verdadeiro, né? Nós iremos perceber quando lemos o versículo, todos os versículos aí do capítulo 3. Continuando aqui no capítulo 7, queridos, vai dizer o seguinte: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No versículo 12, dando um pulo aí para o versículo 12, diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Queridos, então a partir do momento que ele levantou a estátua, ele deu a ordem para que todos se prostrassem. Nós vamos ver que todos ali começaram um por um a se prostrar. Todos da Babilônia, todos de outras nações e até aqueles que vieram cativos de Israel, que serviam o Deus verdadeiro. Começa a se prostrar um por um, aquela multidão de gente de todas as nações, de muitas nações, de todas as línguas que estavam ali presentes na Babilônia. E de repente, queridos, fica de pé apenas 3 e não se prostram, né? Nós percebemos que quase todos, quase que a gente percebe, gente, quase todo mundo está se prostrando. Aí de repente ficam 3 de pé. Aí eu tenho uma pergunta aqui, queridos, que eu fiz para mim mesmo, lendo toda essa história, e me deparei com o seguinte: por que de todos os judeus, somente Ananias, Misael e Azarias? Por que somente esses 3? Não era somente esses 3 judeus que habitavam ali como cativos. Não era somente eles, tinha também Daniel e tinha outros judeus. Outros que se diziam cristãos e que adoravam o Deus criador dos céus e da terra. Cadê os outros judeus, os outros israelitas que conheciam o Deus dos deuses? Cadê eles na multidão? Aí eu consigo imaginar, queridos, eles estão também se prostrando diante daquela estátua de ouro. Estão temendo a sentença do rei de ser lançado na fornalha. Estão temendo a um decreto humano. Que tipo de cristãos são esses que eles estão se prostrando? Que estão cedendo a uma ordem. E nós vamos ver, queridos, que aqui eu começo a ver a primeira atitude de honra de cristãos autênticos verdadeiros. Os cristãos que não se prostram diante de Deus algum. Os cristãos que não se prostram diante de dificuldade alguma. Os cristãos autênticos que não se prostram diante de decreto humano algum.
Eu vejo verdadeiros cristãos agora de pé. Eu vejo verdadeiros cristãos confiando no Deus que servia. No Deus que servia. Mesmo não estando na sua pátria, aonde verdadeiramente experimentava a presença de Deus lá no santuário. Mas eles tinham dentro dele o Deus verdadeiro. E é isso que nós como cristãos hoje no século 21 devemos ter. Não importa onde estivermos, não importa a dificuldade, não importa qual seja o tipo de decreto para que a gente venha renunciar ou negar o Deus verdadeiro que servimos. Ei, sejamos autênticos cristãos. Assim como verdadeiramente foi esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Sejamos assim. Aí eu fiz essa pergunta: uai, só tinha esses 3 cristãos? Onde estão os outros cristãos? Onde estão? Infelizmente, eu vejo Ananias, Misael e Azarias de pé. E eu posso imaginar na minha mente, gente, eles tristes por um momento de ver os seus irmãos se prostrando a um ídolo, a uma estátua. Eles que conheciam o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Eles conheciam o Deus particular que apareceu primeiramente a eles, aos pais deles. Eles conheciam a história e serviam este Deus. E agora nós vemos 3 jovens que conseguiram ficar de pé, que conseguiram firmar a sua fé em seus corações e não se prostraram. Foram fiéis a este Deus verdadeiro. Então, querido, o verdadeiro cristão, ele não nega seu Deus onde quer que esteja. Queridos, eu estudando, analisando e percebendo isso aqui, eu consigo imaginar que muitas das vezes nós cristãos conseguimos negar o nosso Deus por pequenas atitudes. E isso, queridos, acontece até comigo também. Podemos acontecer conosco. Muitas das vezes estamos em um local público, muitas das vezes não tem cristãos, a gente olha para um lado, vê as atitudes, vê a vestimenta, vê o linguajar. Gente, não tem nenhum cristão aqui. Aí de repente, queridos, eu posso pegar aqui um exemplo. A gente está ali no horário de almoço, chega um momento de eu meditar e orar e agradecer a Deus. Eu olho para o lado, vejo que não tem nenhum cristão e eu sinto vergonha. Às vezes eu estou em um auditório, às vezes eu estou em um refeitório, vejo que não há nenhum cristão. Aí eu tenho vergonha de abaixar minha cabeça e orar para o meu alimento. Você está negando o teu Deus por pequenas atitudes. Tu já parou para pensar, queridos? São pequenas atitudes que nós negamos o nosso Deus. E não tem ninguém te cobrando, querido, ninguém. Às vezes a tua consciência te condena. Que a nossa consciência seja verdadeira para com o nosso Deus, porque nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que conhece o nosso interior. Ele sonda o nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele é onisciente. Às vezes nós negamos o nosso Deus pelos pensamentos. São pequenas atitudes, queridos. Já imaginou se nós fôssemos colocados em uma atitude tamanha grande como aconteceu com esses 3 jovens? Se nas pequenas atitudes nós muitas das vezes até ficamos assim um pouco restringidos para apenas orar ou meditar um minuto no máximo para agradecer a Deus por um alimento. Imagina um decreto desse. Imagina no Brasil. Quantos cristãos brasileiros que eu coloco aqui com certeza, queridos, mais de 50% dos cristãos brasileiros iriam ceder a um decreto, iriam ceder a alguma lei para vetar e calar os cristãos. Porque hoje em dia você conhece e conta nos dedos os verdadeiros cristãos que não negam o teu Deus pelas atitudes. É quando você vê ele verdadeiramente no seu dia a dia que ele é verdadeiramente cristão. Ele não nega, ele não se envergonha do seu Deus pelo tal ambiente que ele está. Às vezes a gente está como cristãos de uma alta classe, só é você de cristão, e às vezes as pessoas ainda não te conhecem como cristão. Aí você não quer se mostrar que você é um cristão que serve um Deus dos céus e da terra, um Deus vivo, e você nega o teu Deus.
Que tipo de cristão estamos sendo na atualidade? Que tipo de cristãos Deus quer verdadeiramente para a sua presença? Que nós não venhamos negar o nosso Deus por nada nesta terra. Porque outrora, quando Jesus esteve na terra, ele disse: aquele que me negar aqui, quando eu estiver perante o Pai e vocês lá na minha frente, eu vou te negar também. E isso é sério. Naquele grande dia vai acontecer com muitos, porque ele já disse também: muitos vão chegar na minha presença e vão dizer: mas Senhor, é em teu nome que eu preguei, é em teu nome que eu profetizei, é em teu nome que eu expulsei demônios, é em teu nome que eu fiz muitas maravilhas, é em teu nome que eu fiz tal coisa. Senhor, não adianta, queridos, você já negou ele aqui na terra, não adianta você arranjar desculpa lá em cima. Então a nossa atitude de honra é enquanto estamos vivos, é enquanto temos oportunidade de ser cristão verdadeiro, é enquanto estamos vivos que temos oportunidade de fazer para Deus, de mostrar que há na minha vida, morando dentro do meu ser, um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, se você olhar na história, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham cargos administrativos. Eles tinham cargos, eles eram líderes, eram administradores de províncias que haviam na Babilônia. Eles poderiam ceder ao decreto do rei para ter, se possível no pensamento deles, conseguir mais privilégio diante do rei. Eles poderiam, queridos, eles poderiam, mas eles não se preocuparam com tipo de cargo, com nada. E hoje em dia a gente consegue perceber, queridos, que até dentro, vamos colocar nem cargos fora não, porque isso é notório em alguns cristãos, mas vamos colocar cargos dentro dos ministeriais, na igreja, no templo, que as pessoas se sintam soberbas, e para aderir e para agradar o pastor presidente, ele cede a determinadas leis, a determinados projetos que vai desagradar a Deus e vai manchar sua integridade diante de Deus. Não vou nem colocar exemplos fora, porque isso é notório. É notório ver em tais cristãos negar o teu Deus por suas posições, por manter o teu cargo. Aí eu pergunto, esses cristãos estão se prostrando diante ao sistema, estão negando Deus verdadeiro por coisas passageiras, por momentos logo instantes, e desprezando a eternidade ao lado do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Que não sejamos assim. Eu creio que na atualidade Deus está escolhendo a dedos os verdadeiros cristãos para escolher estes, para que através destes, os tais cristãos que estão se dizendo aí possam enxergar nos verdadeiros a atitude de honra, que é um cristão que serve um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Deus está escolhendo a dedos, não são todos. Que nós possamos fazer essa oração: Senhor, cria em mim um coração mais íntegro, mais sincero, para não te negar, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das adversidades. Eu não venha me prostrar, eu não venha te negar, mas eu venha continuar de pé, acreditando no amanhã, porque eu creio num Deus vivo. Não é um Deus morto, não é nenhuma estátua, não é nenhum emprego, não é no meu cônjuge, não é no meu dinheiro, é num Deus que criou a mim tudo aquilo que está no mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Aleluia. Preferiremos o Deus, não as coisas que este Deus criou. Nós sabemos que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Não importa o que ela fizer, não importa a atitude dela.
Não importa. A minha atitude é para um Deus verdadeiro. É para o Deus verdadeiro. Para o Deus verdadeiro. Que nós não venhamos ceder por nenhum tipo de suborno. Que nós não venhamos nos ceder por nenhum tipo de propostas indecentes. Que nós não venhamos ceder por nenhum tipo de proposta que venha manchar o nosso caráter cristão. Prefira renunciar às coisas passageiras, crendo e olhando para a futura e eterna com Deus, do que você perder seu tempo com as coisas passageiras. É passageiro, querido. Às vezes é no máximo 70 anos mesmo. Comparado com a eternidade, 1000 anos, 1 milhão, 1 trilhão, e aí vai. E o que é 70 anos para Deus? São momentos passageiros que a gente devemos honrar o nosso Senhor Jesus em atitudes, demonstrando que realmente tu amas Jesus. Tu ama o teu Salvador. Tu ama o teu Criador. A tua atitude vai demonstrar isso. A tua atitude vai demonstrar a bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida. A tua atitude vai chamar a atenção de Deus. Vai chamar a atenção de Deus para aquilo que você precisa, para a necessidade que você está tanto almejando. Assim como foi esses 3 jovens, eles não cederam, confiando no seu Deus. Talvez naquele exato momento que todos estavam ali se prostrando, queridos, eles de pé levantam alguns cristãos, judeus como eles, e olham e falam, chamam a atenção deles. Vocês estão loucos? Vocês não ouviram o decreto do rei? Dobra. E às vezes somos assim também, queridos. Às vezes, até a nossa própria família, sem a direção de Deus, vai dizer, não, isso não tem nada a ver. Faz, a gente vai ser abençoado. Mas vai ser abençoado pelo homem e por Deus. Então, querido, vamos preferir ser obediente a Deus, à palavra de Deus. Vamos preferir, queridos, a permissão de Deus, não a permissão humana. Permissão humana é cheia de falhas, cheia de dogmas, cheia de coisa que até atrapalha as coisas de Deus a se fluir mais. Aí muitas das vezes, não, você prefere agradar o homem, é mais fácil, né? É mais fácil. Agora agradar a Deus é mais difícil, querido, é mais complicado. Tem que haver mais renúncia, né? Nem sempre é a facilidade, é mais a dificuldade com este Deus, mas é pelas dificuldades, pelas provações, com Deus verdadeiro, é que nos mostraremos cristãos verdadeiros. Do que a gente preferir a facilidade e se distanciar do Deus verdadeiro. Que venhamos ter esta atitude honrosa, como houve com esses 3 jovens, que verdadeiramente confiava no Deus dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Cristão que é cristão de verdade, queridos, ele não teme as circunstâncias, não teme as lutas, ameaças, sentenças, nada. Qualquer coisa na sua vida ele não teme. Ele prefere ter uma atitude, até falar com toda a convicção de fé, como disse o apóstolo Paulo, né? Ele pode passar por todas as coisas, por todas as provações, por todas as dificuldades, mas ele prefere continuar com Deus. Paulo, pregando o evangelho, sendo ainda verdadeiro cristão, sendo missionário de Deus, ele falou: eu sei passar fome, eu sei ter abundância, eu sei coisas boas, eu sei coisas ruins, eu sei provações, eu sei bênçãos, eu sei naufrágios, eu sei nudez, eu sei ter roupa, eu sei não ter,
eu sei de todas essas coisas. E eu posso todas as coisas, porque o meu Deus me fortalece. Que tenhamos essas atitudes. A Bíblia é riquíssima de homens de Deus, de atitudes honrosas. E muitas das vezes a gente só lê e não procura ter esta essência também na nossa vida. As atitudes que há aqui, queridos, neste livro sagrado, é para eu pegar como exemplo e trazer para o meu dia a dia. E não me prostrar e não negar o meu Deus. Isto aqui que está escrito, querido, é para a minha edificação e para o meu progresso na fé com este Deus, com este Salvador que habita no meu ser, com este Salvador que habita no meu ser. Não venhamos negar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente esses preferiram honrar a fé neste Deus verdadeiro. Quando começamos a ler o versículo 16 aqui, olha o que esses jovens disseram. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ele fizer assim, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Queridos, olha a ousadia destes jovens. Olha a coragem perante uma autoridade maior no reino que eles estavam servindo. E olha que eles eram também líderes, administradores da província deste rei, que eles estão afrontando cara a cara. Ei, queridos, quando eu estava meditando nesta palavra, preparando esse sermão, eu estava orando ao meu Deus, me dê coragem, me dê atitudes honrosas como esses três jovens. Porque se me aparecer atitudes tais, eu não quero te negar. Porque eu prefiro ser fiel a ti. Eles preferiram ser fiel ao Deus autêntico, porque eles sabiam que estátua feita de mão de homens, decretos humanos, não valeria de nada. Não valeria de nada, queridos. Mas verdadeiramente eles deram esta resposta ao rei. E eles verdadeiramente foram fiéis. Eles responderam com toda a convicção, com toda a autoridade, confiando no Deus. Ele falou: ó rei, se o nosso Deus que nós servimos não nos livrar da tua mão, do teu decreto e desta fornalha de fogo, fica tu sabendo que mesmo este Deus que nós servimos não nos livrar, nós também não vamos nos prostrar diante de ti, diante do teu Deus que tu criou para a tua vaidade. Então, esta atitude de honra que eles tiveram, diante de uma ameaça, diante de um decreto, é honrosa. Eu lhe pergunto, queridos, a minha atitude honrosa de não negar o nosso Deus, ele fará com que este Deus entre com providência na minha vida, na sua vida, para nos livrar. E ele não nos deixa de maneira alguma, a vir nos ceder diante dos homens. E de maneira alguma ele nos desampara. De maneira alguma ele nos desampara. Pode ser que muitas das vezes a gente pensa: mas meu Deus, que situação que eu estou passando. Será que tu não estás me vendo? E a gente pensa: será que meu Deus está me desamparando? Não, querido. Esses momentos são proporcionais para que a minha fé aumente muito mais neste Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, ele é maior do que as circunstâncias que eu passo. A visão destes três jovens, nas circunstâncias momentâneas, falou: não, isso aqui não é nada não. Prefiro ser fiel ao meu Deus do que passar por esse pequeno momento e negar.
e muitas das vezes não ter uma recompensa com ele na eternidade. Então eles preferiram ser fiéis, queridos. Honra ao Deus que tu serve. Que nós possamos honrar cada dia mais o Deus que nós servimos. O nosso Deus, na sua palavra, ele diz: olha, eu honrarei aqueles que me honram. Eu honrarei aqueles que me honram. Será que nós estamos honrando o nosso Deus com as nossas atitudes? Será que as nossas atitudes estão sendo o suficiente para honrar o nosso Deus? A fé que eu estou proferindo, a fé que eu estou pregando, a fé que eu estou cantando e louvando, será que ela está sendo suficiente? Está sendo agradável? Está chegando ao trono deste Deus que eu estou servindo? Que verdadeiramente as nossas atitudes, mesmo que seja a mínima ou a pequena, que ela venha a ser agradável diante de Deus, para que o nosso Deus, ele verdadeiramente olhe para mim e para você e enxergue algo que muitos não têm. Quando Jesus esteve na terra, queridos, você conta nos dedos pessoas que Jesus falou assim: ó, não encontro tal homem, tal mulher com tamanha fé. Você conta no dedo quando você lê os evangelhos. Por quê? Porque pessoas, homens e mulheres, que teve atitudes de fé grande, até mesmo naqueles que já conheciam o Deus, e muitos que nem conheciam direito, mostrou tamanha fé maior do que outros que já tinham experiências e sabiam que conhecia as Escrituras. Querido, muitas das vezes nos acomodamos, muitas das vezes nos acostumamos com Deus. Como assim, querido? Nós não podemos nos acostumar com Deus. Ah, já conheço essa palavra, já conheço esse Deus, já conheço essa história. Que isso, queridos? Que tamanha soberba muitas das vezes criamos na nossa mente. Não venhamos ser assim. Que cada dia nós possamos ter uma atitude mais honrosa diante deste Deus tão grande, tão poderoso. E muitas das vezes a gente pega este Deus e se transforma no tamanho deste livro. Queridos, que limitação o ser humano faz para um Deus que é maior do que todas as coisas? O ser humano realmente é falho, queridos. Se não for a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ai de nós, ai de nós. Que verdadeiramente nós possamos ter uma fé do tamanho do Deus que servimos. Eu consigo enxergar isso na atitude destes jovens. Eu consigo enxergar isso porque todos se prostraram, gente. E se tivesse mais irmãos ali como eles, eles vendo sua família se prostrando, e eles de pé, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Muitas das vezes a gente passa por milagres, recebe bênçãos, recebe milagres, experimenta um Deus tão grandioso, passa um tempo, querido, aí chega nessas provações aqui, aí você se prostra diante das dificuldades, aí você esmurece. E a Bíblia vai falar, querido, se neste momento de angústia, de dificuldades, você mostrar fraco para um Deus tão grande, Ele vai dizer: quão pequena é a tua fé. Não é verdade? A Bíblia nos fala isso. E que nós possamos, querido, cada dia pedir para o nosso Deus, para este Deus verdadeiro, para Ele aumentar a nossa fé, para Ele aumentar a nossa coragem, para Ele aumentar a nossa convicção, para Ele aumentar verdadeiramente o nosso desejo de servir este Deus, de confiar neste Deus grande. E não transformar em uma pequena fé em um amuleto, em coisa pequena, muitas das vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você honra a Deus em suas atitudes, queridos, Ele passeia contigo até na fornalha, até nas dificuldades, até nas provações maiores que você vai achar que você não vai suportar, mas é lá Ele vai estar contigo. Graças a Deus. Ele esteve assim, queridos, com esses três jovens. Quando chega no versículo 24 e 25, então o rei Nabucodonosor se espantou.
e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Nós lançamos atados, mas tem 4 homens soltos, e agora eles estão andando para lá e para cá, estão passeando dentro do fogo. E nós não estamos vendo eles se deteriorarem lá dentro do fogo, mas eles estão andando. E eu estou vendo que o 4º homem lá no meio desses 3 jovens que nós lançamos é semelhante ao Filho dos deuses. Ele estava espantado. Olha o que ele está vendo. O Deus, Criador dos céus e da terra, lá no meio deles. Graças a Deus. Olha o que Nabucodonosor pode experimentar vendo um milagre, vendo verdadeiramente o Deus no meio dos 3 jovens. O Deus que ele disse antes na presença do rei que servia a este Deus. Que possamos honrar verdadeiramente, queridos, porque olha Deus honrando a fé dos 3 jovens. Olha Deus agora no meio deles honrando a atitude de honra que eles teve para com Deus. Só esses 3, queridos, foram fiéis ali neste exato momento. Só esses 3. Atitudes que não é para qualquer um, queridos. É atitude que toda a Babilônia vai ter que saber. Toda a Babilônia, todas as nações, todas as línguas que estavam lá em Babilônia vão ter que conhecer agora a atitude que 3 jovens, quem são, quem é, que Deus eles servem. Eles vão procurar na sua vida, querido. Qual a atitude que você teve? Que Deus você serve? Eles vão procurar, vão querer enxergar isso na sua vida. Não é verdade? Eu estava lendo uma frase esses dias, não sei se foi ontem, e diz exatamente isso, queridos. As pessoas vão procurar este Cristo que você prega na sua vida. Se eles procurarem na sua vida este Deus que você prega e não achar, vocês não estão em condição com aquilo que você prega, queridos. Isso a gente vê muitos, não vê? Muitos que se dizem pregadores, cantores do evangelho, que servem a esse Deus, mas só professa dos lábios, né? Na atitude, no seu viver diário, está bem longe. Quando Jesus chegou na história, encontrou os líderes que só queria ser visto, olha, vocês só estão me honrando de lábios, assim como o profeta Isaías disse de vocês. Vocês só estão me honrando de lábios. O coração de vocês está manchado, cheio de impureza, está totalmente longe dos meus propósitos. Jesus condenou eles, porque só vivia de aparência. Quantos cristãos que vivem de aparência? Quantos? Milhares. Quando você olhar na sua volta assim, dentro da congregação, dentro da multidão, você tem até que procurar levantar os olhos e ver. Por quê? Porque a maioria, queridos, querem a facilidade. Não querem ter atitude de honra para honrar o Deus que eles servem. Muitos não experimentam milagres, grandes coisas, por causa da sua atitude pequena diante de um Deus grande. Olha o que esses 3 jovens estão experimentando. Gente, isso é um grande milagre. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Por causa das palavras desses 3 jovens, o rei se irou tanto. Não, aquece 7 vezes mais aí, que misericórdia. Que bando de 3 jovens ousados são estes? Queridos, vão te caçoar, vão te negar, vão te excluir do grupo, vão te excluir da comunidade, vão te excluir de um bocado de coisa, por causa da sua atitude de obediência a esta palavra. E tem muitos, não, vou perder
o meu privilégio, vou perder a minha entrada em tal local, vou perder a minha posição. Você prefere essas posições passageiras do que honrar o teu Deus? Quantas pessoas a gente vê isso, queridos? Quantos que se dizem cristãos, que é só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Se tais pessoas neste exato momento, que Deus proporciona tal prova ou tal teste, se eles honrassem a Deus como estes 3 jovens, quão milagres estariam experimentando na vida deles, na sua família, por honrar a fé neste Deus que é vivo, não num Deus morto. Queridos, esses 3 jovens preferiram entregar as suas vidas, preferiram entregar seus corpos ao fogo, como nós vimos aqui, a servirem, adorarem a outro Deus. E tem gente que prefere entregar a sua vida às vaidades deste mundo do que entregar para Cristo. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente vê que tem muitas pessoas que estão enraizadas tanto neste mundo. Ai, mas eu vou perder este privilégio. A minha família talvez vai me negar, nem vai me rejeitar, vai me pôr para fora. As pessoas têm medo. E como é que vamos demonstrar isso para essas pessoas? Cadê o nosso testemunho? Talvez quando essa pessoa dá a primeira rejeição, você nem vai saber dar uma resposta ou dar o seu próprio testemunho, que você não tem, porque você também outrora já negou o teu Deus. Tem muitos cristãos assim, tem muitos. E é o nosso testemunho, a nossa atitude de honra que vai arrastar multidões aí fora. Vão arrastar multidões, vizinhos, o meu bairro. Vai. Com a atitude de honra, vai. Agora, com a atitude de desonrar a Deus, infelizmente. Versículo 28, que nós lemos, Nabucodonosor, depois que manda os 3 jovens saírem da fornalha, Nabucodonosor falou: bendito, abençoado, glorificado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Confiaram em Deus. Pois a atitude honrosa deles foi o quê? Pois que não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo do que servir ou adorar qualquer outro Deus, ou este Deus, essa estátua que eu fiz, senão este Deus que vocês servem. Será que estamos preparados para entregar a nossa vida em favor do Evangelho? A gente tem que orar para Deus, que não é fácil. Eu sinto isso na minha vida, que não é fácil. E eu oro pedindo coragem e fé, que hoje em dia está tão difícil. Hoje em dia a gente não consegue enxergar muitas atitudes de honra, até nas nossas lideranças. E é por isso que muitas das vezes a gente cresce debilitados, não tem uma fé totalmente firme. Muitas das vezes a gente vai se espelhar no nosso líder. Agora eu lhe pergunto, quantos dos judeus que choraram depois que viram o Deus que eles negaram honrar, o Deus de Ananias, Misael e Azarias? Quantos? Quantos não se arrependeram naquele exato momento? Quantos não queriam? Bem que eu poderia também me levantar naquele exato momento que eles ficaram de pé. Mas você não levantou, você não teve essa atitude de honra. E é isso que Deus quer de nós, queridos. No século 21 é difícil. É difícil, você olha a sua volta, você não encontra ninguém para se espelhar.
E é por isso que a gente tem que ir diretamente para quem a gente pode se espelhar. Aleluia. Aqui, ó, nas Escrituras. Porque aqui você vai encontrar atitude de honra. Aqui você vai encontrar o homem dos homens, Jesus Cristo. Aleluia. Que renunciou à sua glória. Teve um nome aqui e teve um nome lá. Que Filipenses diz que Deus o exaltou o seu nome, porque a sua atitude foi honrosa. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. É verdade, Pai Santo. Aleluia. Ramandarabu necantarabahas. Glória. Aleluia. É aqui nós vamos encontrar o nosso Salvador. Deus. Aleluia. É aqui, queridos. Aleluia. Aqui verdadeiramente nós aprenderemos a honrar o nosso Deus com as nossas atitudes, para experimentarmos quão grande é Ele por nós servirmos. Quão grande. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel. Aleluia. Olha o que Deus fez. Por eles honrarem a Deus, por eles preferirem a Deus, por eles não negarem a Deus, Deus fez assim no versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia. Não importa, querido, foi igual eu disse, não importa aonde você esteja. Poderoso. No momento que você honrar a Deus, é lá Deus vai te abençoar. Mesmo que seja uma nação pagã, tem muitos missionários que estão sendo honrados aí em nações pagãs, e estão muitos entregando o seu corpo para ser morto, cabeça ser deceptada, mas preferem honrar a Deus aonde eles foram. Aonde eles foram. Muitos preferiram ir dar o seu bom testemunho lá. Esses aqui não teve escolha não, queridos. Foram pela força, mas mesmo assim honraram. Olha a atitude deles e olha a recompensa deles. É assim que Deus quer fazer para a gente. Aleluia. É assim, queridos. Oremos, porque está difícil. Oremos para que nós venhamos honrar o nosso Senhor Jesus Cristo com as nossas atitudes, para que Ele venha se lembrar e venha verdadeiramente fazer aquilo para conosco, para com a nossa fé. Amém, queridos?